Marcos, como o Márcio nos apresentou. Estou na comunidade Canção Nova há 16 anos. É uma alegria estar aqui com vocês, partilhando um pouco daquilo que Deus fez através do seu amor na nossa história, na nossa vida. Quero também dar um bom dia a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, a você em especial lá de Fortaleza. Quero mandar um abraço e uma bênção. Olha o povo de Fortaleza lá. A bênção ao Dom José, né? Estamos aqui para partilhar um pouco daquilo que Deus foi fazendo na nossa história e está fazendo na nossa história através desse amor misericordioso de Deus. Bom dia, eu sou a Renata. Nós somos casados, vai completar 6 anos agora em agosto. Nós nos conhecemos na Canção Nova, né? E eu já missionária, ele também. E hoje nós estamos, né, na frente de missão, porque na Canção Nova a gente chama assim, de Fortaleza há 6 meses, amando. Então, meu beijo grande ao pessoal, o povo de Fortaleza que está nos acompanhando. E é uma alegria estarmos aqui. Bem, nós vamos falar e partilhar um pouquinho desse amor de Deus. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, e para mim também ao mesmo tempo. Se o amor de Deus, você tem percebido o amor de Deus te visitar nesses tempos, nesses dias de hoje, sim ou não? Mas você também percebe que o mundo, que os dias de hoje, nos inclina totalmente para não perceber esse amor de Deus? Sim? É isso que nós vamos falar. O amor de Deus perpassa por toda a nossa história, em todos os momentos da nossa vida. O amor de Deus não nos abandona, porque Deus é amor. Deus nos gerou através do seu amor. Deus nos fez, Deus nos resgatou. E esse amor é incondicional. Esse amor independe daquilo que você faz, daquilo que você fez. O amor de Deus também é aquele amor misericordioso, aquele amor que te acolhe. Esse amor de Deus, ele perpassa em toda a nossa história. E na palavra de Deus, se você trouxe a sua Bíblia, sim ou não? Cadê? Mostra a Bíblia aí para a câmera que está te vendo aí. Aí, olha aí. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus? Aplauda para valer. Que o povo que ama a Deus e que é amado por Deus precisa andar com a palavra de Deus, né? A verdade é que a palavra de Deus é uma declaração de amor desde o início, desde Gênesis até Apocalipse. É uma declaração de amor continuamente. Esse amor que nos resgata, esse amor que nos tira da onde a gente queira ir, esse amor que nos tira do lugar mais perigoso, mas também nos ama no momento que a gente fala assim: ai Senhor, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E você não tem força, mas esse amor te dá uma impulsão para que você possa vencer todas as coisas. Quer ver? Abre tua palavra aí em Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Essa palavra é bastante conhecida, e nós que rezamos, que somos de comunidade, participamos da renovação carismática, de grupo de oração, nós acostumamos em falar do amor de Deus. Nós acostumamos muito, porque pregamos, porque cantamos, porque ouvimos, porque participamos de oração, e fala desse amor de Deus. Mas verdadeiramente a gente fica com esse amor de Deus um pouco teórico, e não transporta para a nossa vida, não transporta para aquilo que é vivenciado no dia a dia. Eu quero trazer e fazer dessa palavra, que eu sei que você já leu, sei que você já estudou, sei que você já fez estudo bíblico a partir dessa palavra que é de um povo resgatado, Isaías 43, mas é desse Deus apaixonado que te chama pelo nome. Como é seu nome? Renata. Eu não ouvi. Como é seu nome? Mais forte. Como é seu nome? Eu me chamo Marcos. Então, fala assim a palavra de Deus: e agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, Marcos, assim que te criou Renata, assim que te criou José, assim que te criou Gabriel, assim que te criou Jacó, aquele que te moldou Fernando, aquele que te moldou Isaac, aquele que te moldou Israel.
Não tenhas medo, que fui eu quem te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome. Qual o nome? Chamei-te pelo próprio nome. Tu és meu. Se tiveres de atravessar pela água, contigo estarei, e a inundação não te vai submergir. Se tiveres de andar sobre o fogo, não te vais queimar. As chamas não te atingirão. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Deus, o Santo forte. Para pagar tua liberdade eu dei o Egito, para ficar contigo entregarei a Etiópia e a Sabá. Pois és muito precioso para mim, e mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Olha só. Mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Não é o Marcos que está falando isso para você. É Deus através da sua palavra. Descansa nessa palavra, nesse final desse versículo. Para ficar contigo entregarei a Etiópia e a Sabá, pois é muito precioso para mim. E mesmo que seja alto o teu preço, ele fala, é a ti que eu quero. Qual é o teu preço para que você deixe ser amado por Deus? O tema que foi nos proposto foi exatamente esse: amor pessoal de Deus. Mas esse Deus no qual eu me relaciono, sim, mas também esse Deus no qual quis chamar você pelo nome, individualmente, no qual colocou o seu nome na palma da mão, e te chama e te olha com os olhos dele o tempo todo. É esse Deus. Só que nós entendemos esse Deus, esse amor de Deus, um pouco genérico. Ah, nós somos de Deus, nós somos. Sim, nós somos de Deus. Mas fala assim, eu sou de Deus. Assuma pessoalmente esse Deus, eu sou de Deus. Eu sou E de Ele Deus. é meu. E Ele é meu. Ele é meu. Ele jamais me deixará. Ele troca reinos por mim. Vira para a pessoa que está do seu lado, Ele troca reinos por ti. Ele troca reinos por ti. E a gente pode pensar tantas realidades que Deus tem feito na nossa vida. Quantas maravilhas Deus tem feito na nossa vida. Mas também a gente olhando em um plano, mesmo casado com a Renata, a gente precisa fazer leitura também desse Deus no nosso matrimônio. Você que é casado também. A gente costuma falar que não tem como eu me encontrar com a Renata, eu particularmente, entender as realidades de vida matrimonial com ela, se eu não me encontro com Deus primeiro. A minha fidelidade primeiro está em Deus. A minha fidelidade primeiro está no meu relacionamento com Deus. Cada vez mais e cada vez melhor no qual eu me relaciono com Deus, melhor eu vou me relacionar com a Renata. É também nessa proposta que nós vamos falar hoje para você que é casado, mas também você que é solteiro. Você que muitas vezes troca esse amor de Deus por momentos difíceis e pensa que Deus te esqueceu. Deus jamais te esquecerá, diz a palavra do Senhor. Ele jamais te esquecerá. E Deus sabe que nós precisamos de situações concretas para entendermos a sua linguagem, porque somos pessoas humanas, precisamos de coisas bem concretas. E o Senhor escolheu um lugar para manifestar o seu amor pela humanidade. Ele escolheu de tantos lugares, de tantas situações que Ele poderia escolher e eleger, porque Ele é Deus. Ele escolheu um lugar para dizer, aqui eu vou manifestar o meu amor. Aqui, se eles olharem, eles vão entender o meu amor. Se eles não entenderem o meu amor e olharem para este lugar, eles vão dizer, ah, é assim que Deus me ama. Que lugar é esse? A família. Deus escolheu a família para ser o lugar
da manifestação do seu amor. Quanto mais eu perdoar o Marcos, e quanto mais ele me perdoar, quanto mais eu ser fiel a ele, quanto mais ele ser fiel a mim, mais seremos sinal para o mundo de que é assim que Deus nos ama. E isso não são nossas palavras, isso são palavras do Papa. Aqui está o resumo de 2 sínodos dos bispos que aconteceu em 2014 e 2015. Com certeza você já sabe, né? O sínodo é a reunião de bispos do mundo inteiro. Eles se reúnem e se debruçaram sobre a família. E o Papa Francisco resumiu esses 2 grandes encontros. Imagina que riqueza, sobre o amor na família. Eu não vou arriscar falar italiano aqui. E é uma riqueza. E o Papa fala justamente sobre isso. Já, lógico, havia isso em outros documentos, familiares de consórcio e tantos outros. Mas ele fala de uma linguagem bem acessível. Então, é na sua família, no seu matrimônio que está a explicação do amor de Deus. A explicação do amor de Deus. Se você não está se sentindo amado por algum motivo, olhe como o seu pai ama um filho, uma mãe ama um filho. Você está precisando se sentir amado por Deus? Olhe uma mãe amamentando o filho. Ela está tirando toda a força dela para dar força àquele filho. É assim que Deus nos ama. Porque foi o lugar que Deus escolheu. E é por isso que a família tem sido o alvo principal de destruição nos últimos tempos. Porque é justamente o lugar sagrado que Deus escolheu para manifestar o amor dele pela humanidade. Você entendeu que a família é o lugar sagrado que Deus escolheu? Então a sua família é o que há de mais sagrado? De mais imaculado, e deveria ser o que mais você deve lutar e preservar e promover. Eu não sei quanto tempo você tem gastado com as coisas, o seu trabalho, sim, digno, com certeza. Mas uma coisa eu vou lhe falar: o seu maior tesouro é a sua família. E existe algo que acontece na nossa vida que nós duvidamos do amor de Deus. O que é? Quando o calo aperta. Porque vamos comparar o relacionamento do pai e de um filho. Quando está tudo bem, quando a gente era criança, levando para o parque de diversão, nossa, esse pai me ama demais, me dando algodão doce, dando pirulito. Mas quando o pai, vamos para o cantinho da disciplina, será que ele me ama? Não é assim? É ou não é? Quando a coisa escurece, a gente fala: será que o Pai me esqueceu? O próprio Jesus na cruz falou o quê? Ele falou o quê? Pai, por quê? Era o Jesus humano falando ali. Faz parte da humanidade. É a gente sentindo e duvidando do amor de Deus. Faz parte. Mas precisamos ficar atentos e entender que mesmo no sofrimento, o amor de Deus permanece por nós. Mas o que Ele quer e espera de nós no sofrimento, aconteceu isso conosco. E também nós queremos partilhar isso. Porque foi o amor de Deus que nos levantou e nos fez enfrentar o que nós enfrentamos. Nós estamos casados há 6 anos. O Marcos casou comigo, eu era muito saudável, não tinha nenhum problema de saúde, né? O único problema que eu tinha de saúde era de endometriose, mas era algo simples. Nós já testemunhamos outras vezes. Mas 6 meses depois eu comecei a ter muitas dores, precisei fazer uma cirurgia muito delicada, tirei 10 centímetros do intestino. Só que a recuperação foi difícil porque eu peguei uma bactéria que se alojou no meu intestino, o intestino fechou. Foi muito, muito complicado. E eu já recém-casada precisei passar por situações muito constrangedoras.
E aí você começa a perceber se o seu esposo casou com o que você aparenta ou com sua alma. O amor provado no fogo, não escolhido por nós. Mas ali só era o começo. Só era o começo. Depois disso, nós começamos um tratamento de gravidez, bem difícil também, bem longo, né, com muitas injeções, porque é um tratamento de gravidez caro, exigente, precisa colocar bastante injeção. E eu cheguei a engravidar, perdi algumas vezes. E foi um ano de muita luta mesmo. E ao final a gente decidiu que não era isso. Então imagina, nós já tínhamos saído de uma enfermidade que era de endometriose. Quase morte, porque não foi a cirurgia de endometriose que era de risco de morte, não. Era simples, era razoavelmente simples. Foi a complicação pós-cirúrgica, por causa da bactéria. Eu lembro do nosso primeiro aniversário de casamento, que a gente estava no restaurante, eu saí de lá desmaiada no braço dele, passando mal. E depois o tratamento de gravidez, que não obteve sucesso, inclusive com muitos abortos. Mas foi ali que a gente foi provando e levantando e entendendo, tentando fazer a leitura do amor de Deus por nós. Também foi nesse processo de endometriose que eu descobri que aos 16 anos, uma médica fez uma cirurgia por um erro médico, tirou meu ovário direito, eu não sabia, soube depois. E ela tirou meu ovário direito, eu não sabia, passei 10 anos na comunidade sem saber, e eu só tinha o ovário esquerdo. E aí você vai fazendo a leitura do porquê que eu não soube. Deus foi me preservando. Nós temos duas formas de ler a nossa história. Ou sempre como vítima, ou entendendo que Deus estava com a sua mão, cuidando e nos preservando. Cuidando e permitindo que nós passássemos por aquela situação para o nosso crescimento. Olhe para a sua história e veja. As dificuldades que você passou, Deus permitiu para o seu crescimento ou você vai sempre se vitimar? Nós precisamos nos levantar dessa postura e dizer, sim, passei por isso, sim, foi difícil. Sim, mas eu estou aqui e o Senhor me ajudou. Até aqui, o Senhor me segurou. Não é verdade? Porque às vezes, é ou não é? A gente passa por uma situação difícil e fica se lamentando o tempo todo. E depois desse tempo de tratamento de gravidez, nós dissemos assim, agora vamos dar um tempinho. Vamos respirar um pouco. E aí veio a surpresa. Caminhando nesse amor de Deus, a gente começa a entender um pouco da nossa história e se abandonar nele. Porque amar ao Senhor Deus é se submeter a tudo aquilo que Ele dá para nós. É se entregar para Ele. É se lançar nos braços dEle. Não é Ele que me sustenta? Não é Ele que te sustenta? Ele não falou, tu és meu? Sim ou não? Então, nós precisamos se sustentar nesse amor de Deus, independentemente das coisas que acontecem conosco. Só que nós somos humanos. E nós continuamos como criança quando acontecem as realidades. Só que nós precisamos aprofundar nessas visitas de Deus. A Renata teve endometriose, depois a gente tratou a endometriose. Nós tivemos várias perdas espontâneas de bebês. Gerava e não segurava. E logo depois a gente foi remanejado para cá, para a Cachoeira Paulista. A gente morava na missão de São Paulo. A gente veio remanejado para cá, para a Cachoeira Paulista. Com mais ou menos 6 meses, mais ou menos, aqui na missão de Cachoeira Paulista, a Renata foi
convidada a fazer uma reportagem, uma série de reportagem lá na Ilha do Marajó. Eu fiquei. Fiquei no meu trabalho e a Renata foi. Só que a Renata, ao viajar naquela prelazia, por aqueles barcos, ela sentiu algo estranho na sua mama e um pressentimento terrível naquele momento tomou conta dela. E ela resolveu fazer o autoexame. Ali, como ela depois partilhou comigo, ela viu tudo. Ela já se viu sem cabelo, já se viu fazendo quimioterapia, mas ela não sabia de nada. Ela apenas com 33 anos. Ela falou assim para o Senhor naquele momento, naquele barco: Senhor, eu vou resolver as tuas coisas e tu cuida da minha vida, cuida da minha saúde. Ela continuou, fez toda a matéria, toda a reportagem junto com o nosso irmão Fábio Lira, que foi na época com ela. E quando retornou, já tinha marcado exame no nosso médico lá, no qual a gente fazia anteriormente, lá em São Paulo. Ela só ligou para mim: amor, eu vou parar aqui em São Paulo fazer os exames, mas ela não falou tudo para mim. E aí ela começou a fazer os exames. E no dia do diagnóstico, eu cheguei no consultório, Marcos, eu falei para ele que não precisava ir, porque era uma consulta de rotina. E quando eu cheguei no consultório, eu senti de falar para o médico que eu tinha sentido alguma coisa diferente na minha mama direita. E aí ele falou: você vai então fazer a mamografia agora. E eu fiz a mamografia já chorando, porque eu lembrava dessa experiência que o Marcos acabou de narrar. Senti fortemente que tinha algo errado em mim. Só que, meus irmãos, era uma intuição do Espírito. Nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, ele fala muito sobre a intuição do Espírito. Eu não tinha as máquinas, mas eu tinha uma intuição que tinha algo errado. Então, quando eu fui fazer a mamografia, eu já fui chorando mesmo. E a moça falava: nossa, mas calma, né? Nem fizemos o exame ainda. E eu fiz a mamografia e fui fazer a ultrassom mamária. Quando o médico disse para mim assim: olha, você está ótima, você está muito bem, não tem nada na mamografia, vamos fazer a ultrassom agora. Fez a ultrassom, não deu nada também. E naquele momento eu precisava ser fiel àquilo que o Senhor tinha falado para mim. E aí, é claro, os céticos podem até duvidar, mas precisamos acreditar naquilo que o Senhor deposita no nosso coração com toda a força. E eu pedi para ele repetir o exame. E ele repetiu. Eu mais ou menos disse para ele o que estava sentindo, mas não era nada muito concreto. E ele terminou localizando o tumor. Ficou impressionado, porque por ele estava tudo bem. Eu ia voltar depois de 1 ano. Era um tumor agressivo. E nós começamos o nosso corre-corre. Era Semana Santa depois dali. E eu lembro muito da vigília pascal, de uma moça que estava lá. Eu não sabia ainda o resultado do exame. E ela estava com um lenço, com aparência que quem com certeza estava fazendo quimioterapia. E no momento de acender a vela, ela estava do meu lado. E o Espírito Santo falou para mim: é isso que vai acontecer com você, mas não vai te faltar a fé. E eu posso dizer, meus irmãos, a fé não nos faltou. Não nos faltou. Porém, continuando nessa reflexão do amor de Deus, mesmo sendo um casal da Canção Nova, mesmo sendo um casal que vai à missa todos os dias, que reza e que evangeliza, nós nos sentimos ali como Jesus na cruz. Senhor, nós demos tudo para Ti. O que está acontecendo na nossa vida? Por que e para que tanto sofrimento? E foi nesse momento que nós duvidamos do amor de Deus. Nos sentimos tentados a duvidar. Nos sentimos tentados a repetir essa frase: Pai, por que o Senhor nos abandonou? E precisávamos fazer os exames de rastreamento para saber o estadiamento da doença. Era uma madrugada fria e precisávamos sair de Cachoeira Paulista para São Paulo. E nós não sabíamos como rezar.
Não sabíamos como rezar. E aí, meus irmãos, eu digo para você, naquela noite escura, aquela madrugada fria, o inimigo de Deus se aproveita desses momentos para nos tentar, para nos perturbar. Quando e onde Jesus foi tentado? Onde? No deserto. Por quê? Por que Jesus foi tentado? Por que Jesus não foi tentado na beira do mar da Galileia? Por quê? Porque Jesus não foi tentado ao acordar, de estômago cheio. Por quê? Porque no deserto a humanidade de Jesus estava no limite. Estava ou não estava? Ele estava cansado? Estava. Estava com fome? Estava. Devia estar exausto de estar no deserto. A sua humanidade estava gritando. E o inimigo de Deus pensou, poxa, aí é o momento. Quando a humanidade está no limite. Então, meus irmãos, quando o sofrimento bater na sua porta, tenha certeza, é uma grande oportunidade de santidade para você e sua família. Mas também é uma grande oportunidade para você perder a sua fé, para você duvidar do amor de Deus. É ou não é que a gente conhece muita gente que deixou a fé, duvidou de Deus, no momento de crise e de sofrimento? Levanta a mão quem conhece alguém assim. O sofrimento é uma grande oportunidade, e aqui eu vou dizer assim, de céu e de inferno. Porque nós podemos tirar o melhor de nós e o pior de nós. E naquele momento, nós estávamos exatamente assim, sombra e luz. Dizer sim a Deus mais uma vez e abraçar aquela cruz, dando uma resposta de santidade e acreditar que Deus nos amava e esse amor de Deus que o Marcos está falando aí, ou se entregar a uma revolta de um Deus que nos abandonou. E ainda, nesse momento de aperto, para as pessoas que são casadas, para as pessoas que contraíram o matrimônio, é você se ver praticamente só. E também você, como homem, tentar uma direção para a vida da sua esposa, para conduzir da melhor forma possível. Porque de uma certa forma, eu sou responsável por ela. Não de uma forma autoritária, mas de uma forma de companheiro, companheira. Ela é minha companheira e eu sou companheiro dela. Eu me lembro que quando a gente saiu daqui, antes mesmo de sair daqui, você falava assim para mim. A Renata me pegou pelos braços, lá naquela Bom Pastor, onde o Márcio Todesquim também morou, naquela casa lá atrás. A gente morou na mesma casa, e naquela casa pequenininha, no meio do mato, no fundo de uma residência, a gente parou, se abraçou, e a Renata me deu um abraço bem forte, forte assim. Abraça aí, amor. Pode abraçar. Deu um abraço bem forte, e ela abraçava como se, ela não disse nada, mas ela como se ela te dissesse assim para mim, tira isso de mim. Tira isso de mim. Como ela disse, nós já estamos na comunidade, eu já estou há 16 anos, ela está há 17 anos, mas antes da comunidade eu já tinha 10, 12 anos de caminhada para Deus. E naquele momento eu olhei para cima e falei assim, Senhor, por que isso está acontecendo com a Renata? Por que não está acontecendo comigo? Por que eu sou pior do que ela? Poderia estar acontecendo comigo. Eu fiz essa oração. O Senhor imediatamente me respondeu. É para a sua conversão. E muitas vezes pensamos que conversão é simplesmente a gente só parar. É a gente se voltar para Deus. E caminhar. Não é só parar e voltar. É caminhar. É obedecer a Deus.
é se prostrar diante de Deus e saber aquilo que Ele quer para a nossa vida. E eu saía daqui de madrugada, quando a Renata falou assim, tira isso de mim, falou não, pelo abraço dela ela falou isso, eu entrei no banheiro, eu não tinha chorado ainda, mas quando eu entrei naquele banheiro, eu não sabia se caía mais água no chuveiro ou se nos meus olhos, porque os homens são acostumados com esse jeito forte. Tem um homem do seu lado aí? Esse jeito, com essa coisa que o homem não chora, que o homem é forte, aquela coisa toda. Deixa Deus molhar o seu coração. E aquela água que batia na minha cabeça, eu senti o verdadeiro amor de Deus. Eu tive forças de sair de madrugada para ir para São Paulo. E fui orando porque eu não sabia o que orar. Eu não sabia para que médico eu iria, o que eu ia fazer, onde eu iria ficar, se tinha dinheiro para ir para combustível até chegar lá. Nada, não tinha feito o cálculo, porque as coisas foram imediatas. E fui orando daqui de Cachoeira Paulista até São Paulo, em línguas. Rezando conforme o Espírito Santo foi movendo o meu coração naquele momento, dirigia naquele momento frio, e Renata, quietinha ali também rezando em línguas, pouco ela começou a rezar, e eu falei, Senhor, eu não sei nem o que pedir. Naquele momento eu ia falar, Senhor, cura a Renata, e Renata ia olhar, como? Naquele momento eu ia falar, Senhor, não é nada não, o exame está enganado aí, não deu, é apenas um engano do médico. E eu, e percebemos naquela viagem daqui para São Paulo, 180 quilômetros, que Deus falava naquele momento e a gente começou a combater, e aquele momento começou a oração em línguas, começou a aumentar, e uma vontade de falar e nada de falar, vontade de falar e nada de falar, só orando em línguas. Foi quando que chegamos na entrada de São Paulo. Quando chegamos na entrada de São Paulo, e avistamos São Paulo assim, paramos o carro e abrimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus veio nos confortar. De um Deus que nos ama, de um Deus que está por nós, de um Deus que está conosco. Essa palavra está em Miqueias 7, 7 e 8. Não precisa abrir não, porque o livro de Miqueias não é tão fácil de encontrar, mas guarda no seu coração. Miqueias 7, 7 e 8. Não cante vitória, inimigo, porque quando eu caio, eu me levanto. Mesmo que eu venha morar nas trevas, o Senhor é a minha luz. Fecha seus olhos agora e eu vou repetir essa palavra que está tão cravada no meu coração e no Marcos, e eu gostaria que tivesse no seu coração também. Fecha seus olhos, pensa na tribulação que você está passando, ou que você conhece alguém que está passando por alguma tribulação, e que essa pessoa está duvidando que Deus está com ela. Pensa nessa situação, e eu vou repetir essa palavra e você repete comigo. Não cante vitória, inimigo. Não cante vitória, inimigo. Porque quando eu caio, eu me levanto. Mesmo que eu venha morar nas trevas. O Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz. Pensa nesse problema e diz: o Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz. Porque quando eu caio, eu me levanto. Eu não vou ficar como um derrotado. Porque o Senhor é a minha luz. E foi essa força, meus irmãos e minhas irmãs, que naquela madrugada nós recebemos do Senhor. Nós estávamos mesmo como que enterrados no lamaçal, naquelas areias movediças, pensando que o Senhor tinha nos abandonado, pensando que não tinha mais esperança para nós. E veja, eu não estou falando aqui de uma cura física, cuidado, nós não pregamos a prosperidade. Com todo respeito, nossa religião não prega a prosperidade. Existe uma teologia da prosperidade. Sabe o que é a teologia da prosperidade? Teologia da prosperidade é aquele cristão
é aquela pessoa de fé que cumpre tudo o que sua fé diz, mas no final ela quer ir para o seu Senhor com juros e correção monetária. Eu cumpro tudo, meu culto, eu faço tudo o que minha religião pede, mas no final eu quero tudo na minha lista de pedidos feito. Isso é a teologia da prosperidade. Mas eu te proponho, e tenho certeza que você deseja isso, que é aquilo que a nossa fé católica prega, que é a da cruz. É a teologia da gratuidade. Nós amamos o Senhor pelo que Ele é e não por aquilo que Ele vai nos dar. Sim, nossa vida é difícil, sim. Mas Ele continua nos amando, sim. E vamos continuar amando o Senhor, sim. Então, meus irmãos, essa libertação dessa palavra, não cante vitória inimigo, porque quando eu caio eu me levanto, não significava que eu estava constrangendo o Senhor a me curar fisicamente. Mas eu estava saindo do lamaçal da morte, da falta de fé, da falta de esperança num Deus que me ama. Vocês entenderam? Porque mais do que a morte física é a morte da alma. Eu estava com mais medo de perder a minha alma do que perder o meu corpo, gente. O sofrimento pode nos levar dessa vida, mas não pode nos levar de Deus e da vida eterna. Então essa palavra não é a teologia da prosperidade. Ela é para nos livrar da falta de fé no Senhor. Então nós nos levantamos e fomos enfrentando exame por exame, acreditando que acontecesse o que fosse acontecer, seria para a maior glória de Deus. E nós testemunharíamos para a maior glória de Deus. Porque quando caímos, levantamos, o Senhor é a nossa luz. Não ficaremos como derrotados. Eu não sabia o que seria de mim. Mas eu disse para o Senhor, mesmo se não viesse a cura física, em fase terminal eu iria glorificar ao Senhor, porque Ele me livrou das trevas, do sentimento de desesperança. A diferença é essa. Nossos olhos precisam estar na vida eterna e naquilo que não passa. Então, fizemos os exames, estava localizado, avançando, mas localizado. Já tinha 12 linfonodos positivos na axila, por isso eu precisei fazer quimioterapia, radioterapia, Recept. Tomo um remédio até hoje, oral. Meu cabelo caiu, minha sobrancelha, cílio. Para quem é casado, e as mulheres vão me entender, não foi fácil. Recém-casada, jovem, perder os cabelos, ficar com o aspecto realmente de quem está fazendo quimioterapia, e eu não sei se tem alguém me ouvindo que está passando por isso, que está nos hospitais. Eu me solidarizo com você nesse momento, que Deus abençoe, que Deus te visite. Nesse tempo vai passar, tudo passa. Tudo nesta vida passa. Quando eu estava aí, como você, eu também achava que não ia passar, mas passa, e eu estou aqui hoje para a maior glória de Deus. E eu estou dizendo isso porque homens, olhem para suas mulheres com os olhos da alma. Nós estamos vendo casamentos serem destruídos porque a mulher aumentou de peso. Homens, limpem seus olhos no sangue de Jesus. Porque tem mulheres sendo machucadas. Porque se sentem exigidas a serem aquela menina de 18 anos. Elas não vão ser, não. Nunca mais. Lavem seus olhos, homens.
Amem suas mulheres como elas são. Case-se com a alma dela, e se você ainda não casou, ainda dá tempo. Porque eu não tinha nada para dar para o meu esposo. E ele me amou a si mesmo. Eu usava peruca, eu disfarçava, mas teve um dia que eu resolvi tirar a peruca, lavar meu rosto e dizer, agora eu quero ver. E resolvi ver qual seria a reação dele. E aí ele falou o maior de todos os elogios que eu vou levar até o fim da vida. Porque a gente conhece os nossos esposos, né? A gente sabe quando tem um elogio verdadeiro e quando não é, né? Aquele foi verdadeiro. Eu estava careca, inchada, sem sobrancelha, sem cílio. E ele falou, amor, mas tu tá bonita, hein? Eu sei que aquele elogio foi da alma. Eu vou levar para sempre aquilo. Ali eu entendi que ele tinha casado com a minha alma. E hoje as pessoas dizem, nossa, mas você está voltando àquela Renata, seu cabelo está crescendo, voltou a ficar loira. Nenhum elogio, nenhum, vai ser melhor do que aquele. Entendeu? Porque aquele sim, foi o da alma. Porque a idade vai chegar. Tudo vai passar de novo. E aquele é que vai ficar. Então, maridos, elogiem suas esposas pela alma e pelo que vai ficar. Mulheres, olhem a sua beleza interior e não se subjuguem, oferecendo aquilo que passa, porque você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Eu não vou dizer, gente, que foi tudo muito perfeito. Nós também, um ao outro, fomos nos ajustando nesse sofrimento, porque foi muito sofrimento. Mas sobre nós estava a graça de Deus para enfrentar tudo isso. O Papa fala, logo no começo aqui, nesse documento, se eu puder, e desculpa a ousadia aqui, peço perdão, mas se eu puder resumir esse documento, e aqui, muito rasteiramente, porque eu não tenho condição de fazer isso, eu diria assim, a igreja diz, sim, as famílias estão em crise, sim, as famílias estão em crise. Sim, o que você está passando no seu casamento é um problema, sim, é. Sim, as famílias estão com problema, você em casa, sim, as famílias estão com problema. E o que vamos fazer? Desistir? Simplesmente desistir, tá? Chegaram à conclusão, estamos com problema, ok, vamos desistir, ok. Tchau, tirar a aliança, é isso? Não. O Papa Francisco diz, tem uma única saída. Qual é a saída? O amor. O amor salvará a nossa família. O amor salvará o seu casamento. O amor salvará o seu relacionamento com o seu filho. O amor. Só que o amor, muitas vezes pensamos que o amor é algo que só sentimos. Como ela falou, ela estava sem aspecto nenhum e foi verdadeiro. E eu lembro desse dia. Eu lembro desse dia que você estava com aquele cachecol. E eu falei para você. Eu falei da alma mesmo. E entendendo que nós homens precisamos se converter. Precisamos se encontrar com Deus primeiro. Eu não posso encontrar a Renata se eu não me encontro com Deus. Mas também eu preciso encontrar Deus dentro de mim. Fazer uma busca interior. Como buscava Santo Agostinho. Ele buscava esse conhecimento, buscava Deus. E Deus estava dentro dele. Eu preciso transformar o meu amor. Depois que eu entendo esse amor com Deus, essa fidelidade com Deus, eu preciso transformar em comportamento
com a Renata. Não só em sentimento. Os homens e os homens que estão me ouvindo em casa, deixe de ser machista e egoísta. Se abra a esse Deus maravilhoso. Peça perdão. Recomece. Volte atrás. Somos diferentes mesmo. Somos diferentes um com o outro. Homem é de um jeito, mulher é de outro. Mas Deus nos amou com o mesmo amor. Porque eu não posso pedir perdão à minha esposa, o que vai me rebaixar. Porque eu não posso lavar umas louças na minha casa ou limpar a casa. Na Canção Nova, a maioria, se não todos os homens, fazem isso. Porque eu não posso ajudar a minha esposa a varrer a casa. Já sei, é por causa dos amiguinhos, dos coleguinhas, que vão falar, fulano de tal está ali. Tome cuidado com os amigos que você anda. Tome cuidado com as rodadas de amigos. E se aproveite da melhor forma que eu posso colocar essa palavra. Tire proveito do melhor amigo seu, que é Deus. Aproveite. Mas para ter um relacionamento com esse Deus, é preciso eu conhecer o meu mundo interior. E o homem, gente, o homem é bom para isso. O homem gosta de ficar no seu quietinho ali, pensando, é ou não é? É assim os homens de vocês aí, os esposos, sim ou não? Fica quietinho aqui. É hora de pensar em Deus. Muitas pessoas chegam e falam assim, como que eu faço para ter um casamento feliz? Eu falei, peça que ele se encontre com o Senhor. Porque é o Senhor que vai convencer o seu marido a não trair. É o Senhor que vai convencer o seu marido a ficar mais dentro de casa. É o Senhor que vai convencer o seu marido a desligar mais a televisão. Então nós sempre falamos, eu e o Marcos, quando vamos falar para casais, casamento feliz é casamento a 3. Você, ele ou ela e Deus. Coloque Deus no meio. E o seu casamento será feliz. E tudo isso que nós estamos partilhando está aqui nesse livro. Te prometo ser fiel na saúde e na doença. Tem isso, tem muito mais também. Vou parar um pouco, senão fica difícil mostrar. É tudo isso que nós vivemos. Foi transformado em livro depois de 3 anos da experiência do câncer, porque eu tive em 2013, né? Por isso que o cabelo já cresceu, né? Mas resolvemos ser dóceis a Deus, não foi algo que a gente projetou, que a gente quis, assim, do nosso coração. Foi algo que demorou a gente ser dócil, mas houve o pedido de alguns superiores, mas também muito mais foi de Deus, do nosso coração para Deus. Nós não recebemos nada, nenhum valor vai para nós, para o nosso bolso, é mesmo para a evangelização, para ajudar. E ele já está disponível nas lojas, loja virtual, porque é um desejo de partilhar, não é uma pretensão, não é um manual, tá? É bem simples, é sem pretensão, é uma partilha de um casal que tinha tudo para ser frustrado, mas que hoje glorifica o nome do Senhor, porque passou tudo isso olhando para o céu com a graça de Deus, não por mérito. E esse amor de Deus, ele continua mostrando a sua mão poderosa e condutora. Quando nós escrevemos esse livro, estávamos na fila de espera da adoção. Porque nós nos abrimos à adoção por opção, porque no meio do tratamento de gravidez, nós já sentimos o desejo de adotar, até mesmo desde o namoro, a gente falava da adoção como uma opção. E estávamos na fila da adoção, aqui em Cachoeira Paulista, e fomos remanejados para Fortaleza. Então, quem é missionário sabe que, eu acho que você conhece a Canção Nova, sabe que quando o conselho remaneja, remaneja. Chama os missionários e fala, agora você vai para outro lugar. Então, a gente foi remanejado para Fortaleza.
E eu pensei comigo, nossa, e a minha fila de adoção? E o meu projeto? E os meus planos? De novo eu fui convidada a me abandonar nas mãos do Senhor. E acreditar que se eu fizesse a vontade dEle, eu e o Marcos, Ele cuidaria das minhas coisas. A mesma experiência do barco. Sim, Senhor, eu vou cuidar das tuas coisas e o Senhor cuida da minha. Meus irmãos, a nossa fé não é uma fé teórica e não pode ser. Ela tem que sair do papel, ela tem que sair da palavra e se tornar a vida. E eu não estou aqui para ser exemplo, não. Eu estou convidando você a fazer a experiência. Porque nós temos que fazer a nossa fé acontecer. Porque quando o conselho nos remanejou, não foi fácil dizer sim, porque eu tinha um projeto, eu tinha um plano. Eu estava numa fila, eu estava no 6º lugar. Mas a lógica de Deus não é a lógica dos homens. Eu pensei, eu vou para Fortaleza, eu vou perder lugar na fila. Eu não sei quais são os seus projetos. E no mesmo dia eu escutei a pregação do padre Fabrício, que falava sobre destruir os nossos projetos humanos para construir o projeto de Deus. Eu não sei quais são os seus projetos, mas eu te convido a acreditar no amor do Pai e deixar os seus projetos hoje aqui na Canção Nova. Você tem essa coragem? Deixe os seus projetos aqui na Canção Nova e volte para casa de mãos vazias, com o desejo de fazer somente a vontade do Pai. Você aceita? Eu te garanto que você vai ser mais feliz. Porque foi isso que nós fizemos. Nós fomos, e ao descer aquelas escadas do Fórum de Cachoeira Paulista, eu só fiz uma oração, chorando. Porque não é conto de fadas nosso relacionamento com Deus, não, viu? Não é novela mexicana, não. Tem choro, tem tudo. E eu descendo aquelas escadas, eu falei, Senhor, eu quero sair do Fórum dos Homens, eu quero ir para o Fórum do Céu. O Senhor agora é o juiz dessa causa. Eu não quero mais saber. E o Senhor agora é o primeiro, sempre foi, mas nós, mais uma vez, falamos sim para te colocar em primeiro lugar na nossa vida. E fomos para Fortaleza. Passava pelo fórum, eu falei, nossa, não quero nem saber qual é o meu lugar na fila. Deve ser lá para o 30º, 40º. Não vou. Meus irmãos, deu 2 meses. 2 meses. Nosso filho chegou. E ao chegarmos lá, nós chegamos no lugar e o Marcos falou assim, amor, sabe como chama esse lugar? Céu. Condomínio espiritual Uirapuru. Um lugar que só tem comunidade católica. Eu tinha dito para o Senhor, eu queria sair do Fórum dos Homens e ir para o Fórum do Céu. Meus irmãos, o amor de Deus está hoje aqui, querendo intervir na nossa vida agora. Ele é o nosso milagre, a intervenção de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Para dizer que fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus quer, é a melhor coisa que devemos fazer. Porque Deus continua nos amando. Eu estou aqui, acabei de fazer os meus controles, está tudo bem, graças a Deus. Estou aqui para honrar e louvar e bendizer. E dizer para você que tudo passa. Há 3 anos atrás, estávamos num sofrimento sem tamanho. Hoje, Deus reergueu nossa casa, Deus reconstruiu a nossa casa, Deus nos levantou. Porque louvamos ao Senhor mesmo no sofrimento. Agora, eu vou dizer para você que amanhã tudo vai ficar bem de novo e vai continuar tudo assim? Não. Louvar ao Senhor na chuva, no sol, em todas as adversidades e circunstâncias. Mas hoje eu digo para você, o Senhor reergueu nossa casa, coroou com sua promessa, para dizer, quem é fiel no sofrimento, Ele dá muito mais.
Então, meu irmão, levante agora. E levante fisicamente, mas levante no seu coração também. Na dor que você está passando. E diga: eu quero ser fiel ao Senhor. Independente do que eu estou passando. Eu quero desfazer os meus planos para fazer os planos de Deus. Eu quero, Senhor, acreditar no Teu amor. Mesmo que tudo escureça. Mesmo que o mundo diga não. Mesmo que o mundo diga não. Não cante vitória, inimigo. Não cante vitória, inimigo. Porque quando eu caio, Porque quando eu caio, eu me levanto. eu me levanto. Mesmo que eu more nas trevas, Mesmo que eu more nas trevas. o Senhor é minha luz. O Senhor é minha O luz. Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz. Pense na tribulação agora que você está passando. Pense em alguém que está passando por isso, por um sofrimento. E reze por essa pessoa agora. Diga isso. Porque certamente essa pessoa está sendo tentada a abandonar a fé, até mesmo abandonar o seu marido. Eu sinto que o Senhor agora toca em muitos esposos querendo deixar a sua casa. Esposos que estavam com tudo certo e até papel, faltando uma assinatura para o divórcio. Só está faltando uma assinatura, que é a assinatura do marido. No nome de Jesus, desista desse divórcio. Aquebranta teu coração, homem. Se volte para o Senhor, porque tem uma pessoa muito interessada na destruição da sua família. E essa pessoa é Satanás, mas muito mais do que ele. Tem alguém que elegeu sua família como lugar da glória e da manifestação do seu amor, que é Deus. E é muito, 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 muito mais poderoso que ele. Então diga, pensando agora na sua família, seja você solteiro, seja você casado, na sua família, e diga, proclame isso, na minha família. Na minha família. Reina o Senhor. Reina o Senhor. O inimigo não tem vez. O inimigo não tem vez. O Senhor. O Senhor. É o rei. É o rei. Da minha família. Da minha família. Ele venceu. Ele venceu. E vencerá. E vencerá. Para sempre. Para sempre. E sobre a minha família. E sobre a minha família. Eu proclamo. Eu proclamo. Não cante vitória, inimigo. Não cante vitória, Porque inimigo. quando eu caio. Porque quando eu caio. Eu me levanto. Eu me levanto. Mesmo que eu venha morar nas trevas. Mesmo que eu venha morar nas trevas. O Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz. Pense na sua casa e diga, o Senhor é minha luz. 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 Reconstrói minha casa, Senhor. Reconstrói a minha casa, Reconstrói Senhor. meu matrimônio, Senhor. Reconstrói o matrimônio, O Senhor é minha Senhor. luz. O Senhor é minha luz. Mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus, meu Salvador, e o meu Deus me atenderá. Mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus, meu Salvador, e o meu Deus me atenderá. Me atenderá. Não cante vitória, inimigo. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Não cante vitória, inimigo. Se eu caio, depois me levanto. cançãonovaplay.com. Assine já!